Estamos em março e depois de aproximadamente uns 20 livros que eu já li esse ano, finalmente eu vim aqui falar do livro mais legal até agora de 2026. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal Fala Pra Camões. Eu sou Ju Palermo. Obrigada por estar aqui. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, deixa a sua curtida, deixa um comentário para mim, porque hoje a gente vai falar de O Colibri, do Sandro Veronese, que é até agora o livro mais legal que eu li esse ano, tá? Ele não é uma novidade, tá? Esse livro foi publicado na Itália em 2019, chegou no Brasil em 2024 pela editora Autêntica Contemporânea. Ele tem em torno de 330 páginas. Eu vi uma certa comoção no meu Instagram, algumas pessoas que tinham lido falando que era muito legal. Eu fiquei curiosa para ler e peguei, não sabia nada, não sabia do que se tratava, mas gente que eu confio, assim, que tinha gostado, né? Então, gente que eu confio tinha gostado do livro, e aí eu achei que valia a pena, e realmente valeu a pena até agora. É óbvio, não dá para comparar um livro desses com os thrillers, né, que eu leio, caso você ainda tenha aí alguma dúvida na sua vida a respeito de diversos tipos de livros e diversas intenções que a gente tem quando a gente lê. Eu te convido a assistir o meu vídeo, que aqui se chama Posso Ler Só Carla Madeira, tem o Machado de Assis, só Dostoiévski, posso ler Frida McFadden, enfim, né? Não dá para comparar uma obra desse calibre aqui com os thrillerzinhos bobos que eu leio, mas ainda gosto, continuo lendo muito thriller, porque é diferente, né? Vai lá ver o vídeo que você vai entender, tá? Então, de novo, literatura italiana, tá? Ele está caracterizado aqui como ficção, literatura italiana, ficção italiana. Eu vou te contar um pouquinho da história, sem spoilers, como eu gosto de fazer, mas já fica a indicação que é o livro mais legal que eu li até agora esse ano, tá? De mais de 20 livros que eu li até agora. O Sandro Veronese é o primeiro. Tem uma fotinho dele aqui na orelha, né? E tem uma frase aqui: apenas 2 autores venceram duas vezes o prêmio Strega. Sandro Veronese é um deles. Strega, para mim, em italiano, até onde eu sei, é bruxa, mas agora eu não lembro se bruxa é Strega com 2 Gs ou se eu esteja me confundindo. Eu fiz uma pesquisa aqui, de fato eu estava certa, Strega é bruxa mesmo, legal, um prêmio literário que chama bruxa. Mas na verdade é o nome de um licor também, então pode ser que sejam outras coisas. E escreve desse jeito mesmo, com um G só. Mas o prêmio Strega é o prêmio literário italiano de maior prestígio. É como se fosse o Jabuti do Brasil, eu estou imaginando, né? É premiado anualmente desde 1947 para a melhor obra de ficção em prosa escrita em língua italiana por um autor de qualquer nacionalidade, e publicada pela primeira vez entre 1º de maio do ano anterior e 30 de abril. Então, não é que nem o Jabuti, porque o Jabuti tem várias categorias. O Strega, pelo visto, é um prêmio para romances, né? E aí tem só 2 autores que ganharam esse prêmio 2 vezes, e o Sandro Veronese é um deles, tá? Se eu não me engano, ele ganhou o Strega em 2006 com um romance chamado Calmo, que está publicado no Brasil pela Rocco, e o Colibri, em 2020, ele ganhou o prêmio Strega novamente. Bom, esse livro aqui, vou te contar o início dele. Eu lembro que quando eu estava lendo, eu falei para Ariel, posso te ler uma coisinha? E eu li as primeiras páginas para ele e falei, como é que a gente não tem vontade de continuar a ler um livro desse? Como que não dá, né? Você tem vontade de ler. Conta a história do Marco Carreira, que é um oftalmologista. Ele está lá um belo dia na sua clínica e chega um cara falando para ele, oi, tudo bem? Eu sou o psicanalista da sua esposa. Eu nem devia estar aqui, você me desculpe, mas é que assim, eu estou achando que você corre perigo. Então, contrariando as regras da minha profissão, eu vim aqui falar com você. E aí, imagina, né? O médico fica preocupado, fala, peraí, mas o que está acontecendo? Como assim? E daí ele vai fazendo algumas perguntas, né? Só, por favor, eu vou te fazer umas perguntas, só me responde sim ou não. Você é casado com a fulana de tal há tantos anos? Sua filha tem isso, assim, assim, assado? Você tem uma filha que é assim? Sim, sim. Ele fala, e você tem um caso com uma mulher chamada Luísa? Ele fala, não, claro que não. Você não está há mais de 20 anos. Ele fala, não tem nada a ver, nunca, né? E aí, não, então me desculpa, então acho que eu me enganei, né? Aí vai embora. Não, peraí, como assim vai embora? O que está acontecendo, né? Não faça isso comigo, como assim? Você não pode fazer isso comigo? E aí eles conversam, e vira uma hora, ele fala assim, então, não, tá, tudo bem, eu gosto mesmo da Luísa, mas a gente não tem nada, a gente não tem um caso, né? E aí ele termina, ele fala, mas vocês se correspondem. Ele fala, sim, mas sinceramente, como a Marina sabe dessas coisas? Marina, que é a esposa dele. E por que não me diz o que tem a dizer sem tantos rodeios? Somos casados, porra, temos uma filha.
E aí o psicanalista diz: sinto lhe dizer, mas seu casamento acabou faz tempo, doutor Carreira. Quanto a filhos, haverá mais um em breve, mas não será seu. E termina o primeiro capítulo, você fica, como assim, né? Então, e a partir daí vai se desenrolar a história desse protagonista, que é o Colibri, né? O Marco Carreira. A princípio, ele tem esse apelido, porque quando ele era criança, ele era muito magrinho, ele era muito baixinho, ele não se desenvolvia como deveria se desenvolver na idade que ele já tinha, né? E aí a mãe dele chamava ele de colibri, que a gente costuma chamar mais de beija-flor, acho que é a mesma coisa, né? Eu tenho fobia de pássaros, então não sou muito entendida nesses assuntos. Mas como ele é muito magrinho, muito baixinho, a mãe dele chama ele de colibri de uma maneira carinhosa, e esse apelido acaba meio que pegando. Depois ele vai fazer um tratamento hormonal e vai crescer até um pouco demais, enfim. A gente vai acompanhar a história dele e, na verdade, a gente vai acompanhar uma história da família, tá? O livro, ele não é narrado de forma linear, então a gente fica num vai e volta no tempo, desde a década de 60, quando ele é criança, até um futuro de 2030, na verdade. O autor brinca e vai um pouquinho, aí uns 10 anos mais para frente de quando ele escreve o livro, quase, né? Publica em 19, ele vai até 2030 e a gente vai acompanhar 4 gerações praticamente dessa família, mas sempre focada na história do Marco, né? Claro que a gente vai conhecer os pais dele, vai conhecer os irmãos dele, vai conhecer a história com essa esposa e vai conhecer essa história com essa Luísa, que é a grande paixão da vida dele. Quando eles eram crianças, as famílias frequentavam ali uma mesma cidade de veraneio, praia, né? E famílias vizinhas, e ele conhece essa moça pela qual ele vai ser apaixonado a vida inteira, e uma série de idas e vindas e encontros e desencontros, né? Não é com ela que ele se casa, mas é com ela, é por ela que ele é apaixonado a vida toda. Então, e aí a gente tem no livro, isso é muito interessante, ele vai mesclar muitas coisas. Então, a gente tem cartas, a gente tem e-mails, a gente tem telefonemas, a gente tem parágrafos, eu adorei isso, a gente tem parágrafos gigantes de 2, 3 páginas, né? E em outros momentos a gente tem diálogos com frases muito curtas, diálogos muito, muito rápidos. Então, ele vai mesclando muito as estratégias aqui e vai e volta no tempo, a gente se sente como montando um quebra-cabeça, né? Então a gente sabe, por exemplo, que o Marco, logo no começo a gente descobre isso, que ele tem, são 3 irmãos, é ele, um irmão que mora nos Estados Unidos e uma irmã, e essa irmã morreu lá atrás. Mas a gente sabe que essa morte dessa irmã influenciou muito a família, mas a gente não sabe exatamente como ela morreu. E aos poucos a gente vai tendo outras pistas. Não é um thriller, não é um livro de mistério. Seria um drama, eu diria, né, familiar, apesar de que o narrador muitas vezes é engraçado, a gente tem algumas passagens engraçadas. Então é um livro difícil de definir mesmo, né? Acho que ficção italiana talvez seja realmente a melhor definição. Mas conforme ele vai avançando na história, a gente vai tendo pistas do que aconteceu exatamente com essa irmã, do que aconteceu com a Luísa, do que aconteceu com o casamento, por que ele se casa com essa moça, se na verdade ele gostava da Luísa, por que ele e a Luísa não estão juntos, se eles se gostam. E aí a gente tem cartas que ele escreveu para a Luísa, cartas que a Luísa escreveu para ele, em momentos diferentes do tempo, telefonemas, às vezes, conversas de WhatsApp mais para frente. Então ele vai intercalando e modificando essas estratégias narrativas para contar essa grande história para gente. E mais não posso dizer, a não ser que é realmente uma história muito envolvente, tem passagens belíssimas, belíssimas. Eu tenho, como eu disse, dificuldade, porque eu não, assim, não posso te contar mais sobre o enredo, porque eu não quero estragar a sua expectativa de leitura, enfim, te dar spoiler nenhum. Mas, sabe, uma coisa meio que Saramago faz, por exemplo, que eu gosto, que é no meio em que ele está contando uma história, vão ter algumas passagens, você fala, nossa, que bonito isso, nossa, isso tem tudo a ver com a vida de maneira geral, né? Algumas reflexões vão fazer você entender e pensar algumas coisas. É um livro que se leva para a vida, diferentemente desses outros livros descartáveis que eu também gosto de ler, né? Esse aqui não, por isso que eu falei, é até injusto comparar um livro desse com uma Freida McFadden da vida, né? Porque tem intenções diferentes e servem para coisas diferentes, mas esse aqui é um livraço, né? E aí tem uma passagem que só para vocês sentirem um pouco do que eu estou falando, ver se eu consigo te passar, sem ficar falando muito, numa das cartas que a Luísa escreve para ele, e aí a gente tem, às vezes tem assim, uma carta que ela escreveu para ele em 92, e aí a gente vai ter um flash do futuro de 2019, daí a gente volta para um passado dele quando era criança em 60, e aí a próxima passagem é algo que acontece com ele em 2004, e a gente fica assim, como eu falei, buscando pistas, né, para entender essa história ao longo do tempo aqui. Mas numa das cartas que ela escreve para ele, ela vai fornecer uma outra interpretação sobre o colibri, que eu achei muito bonita. Se você tem o livro, está na página 267, ela diz assim: você realmente é um colibri.
Mas não pelas razões pelas quais te deram esse apelido. Você é um colibri porque, como colibri, põe toda a sua energia em permanecer parado. 70 batidas de asas por segundo para permanecer onde já está. Você é incrível nisso. Consegue parar no mundo e no tempo. Consegue parar o mundo e o tempo ao seu redor. Às vezes consegue até voltar no tempo, encontrar o tempo perdido. Assim como o colibri é capaz de voar a marcha ré, em marcha ré. Por isso é tão bonito estar perto de você. No entanto, o que para você é natural, para os outros é muito difícil. No entanto, a tendência para a mudança, mesmo quando é provável que não traga nada melhor, faz parte do instinto humano e você não a concebe. No entanto, acima de tudo, esse estar sempre parado, fazendo todo esse esforço, às vezes não é a cura, é a ferida. Por isso é impossível ficar perto de você. Tão bonita essa ideia, né? Você pensar o colibri, quando você vê um beija-flor, parece que ele está parado, mas ele não está parado, ele está fazendo um esforço gigantesco para ficar parado. E aí talvez essa seja a questão da personalidade aqui desse cara, né? Que vai passar por tantas coisas e tantas modificações. E aí são pessoas diferentes. Tem gente que tem fogo no cu, que quer ir para outro país, que quer fazer isso, que quer fazer um projeto, que quer fazer uma coisa. E tem gente que só quer curtir a sua vida estando ali de boa naquele momento, que é mais o que acontece com o Marco aqui, né? Sem grandes ímpetos de mudança. Isso incomoda pessoas ao redor que querem mudar. E aí, essa ideia de fazer um esforço grande para não mudar. Às vezes a gente precisa fazer um esforço gigantesco para sair do lugar e fazer uma coisa. E às vezes a vida vem e nos arrasta. E eu também preciso fazer um esforço para ficar parado e não mudar. Então, assim, só para ver se eu consigo te passar com essa passagem um pouquinho da profundidade dessas reflexões, né, que o livro vai trazer. A gente fica numa questão de enredo, querendo saber o que acontece com os personagens, o que aconteceu, o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo a gente tem essas reflexões que ele vai nos promover e que a gente acaba trazendo para a nossa própria vida. Poxa vida, será que eu sou assim? Nossa, fulano é um colibri e eu quero mudança. Ou o contrário, eu estou sendo meio colibri agora, estou querendo resistir às mudanças. Só para ver se, né, se eu consigo te passar um pouquinho disso, sem te dar muito spoiler, do porque esse livro é tão legal. Volto a dizer, até agora, em 2026, estou aqui, comecinho de março, dos 20 e tantos livros que eu já li nesse começo de ano, sem sombra de dúvidas, é o mais legal, tá? Recomendo demais essa leitura. Se você já leu, conta aqui para mim o que você achou, o que te pegou. Se você leu e não gostou, lê de novo que você leu errado, brincadeira. Se você não gostou, me conta também. Fiquei muito curiosa. Já comprei outro livro dele, que é o Setembro Negro. Olha, tinha um chocolatinho aqui, no meio dos livros. Já comprei o Setembro Negro, que é outro livro dele, não comecei ainda, mas gostei demais e quero ler mais. Vou ler, quando ler o Setembro Negro eu trago para vocês. Enquanto isso, me conta se você conhece o Sandro Veronese, se você conhece o Colibri, se você gostou, se você não gostou, enfim. E se tem outro livro desse tipo que você me recomende. Adorei, adorei, recomendo demais. É isso. Um beijo, até a próxima. Falou, valeu.